Fala pessoal, tudo bem? Antes de qualquer coisa, queria agradecer todos aqueles que se inscreveram no meu canal, que ativaram o sininho, que comentaram nos meus vídeos, mandando mensagens positivas, que deram dicas também. Muito obrigada. Para quem não me conhece, me chamo Jennifer, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para motoristas iniciantes e aqueles que querem iniciar nos aplicativos. Então fica até o final do vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho e comenta aqui pelo início como foi o seu início nos aplicativos. Então fica até o final do vídeo e bora lá! Bom pessoal, eu fiz alguns tópicos, escrevi em alguns papelzinhos e o primeiro papelzinho aqui, a primeira dica é sobre planejamento. Bom, vamos lá, planejamento. Por que que o motorista tem que se planejar antes de iniciar? Pessoal, você precisa colocar no papel todas as suas despesas pessoais, e se você tiver um carro financiado, você tem que colocar lá o financiamento do seu carro. E também colocar um seguro. Então todo motorista que for iniciar e o carro for próprio ou você acabou de comprar, tenha um seguro, porque se de repente você bater o carro ou o seu carro parar, igual aconteceu comigo, meu carro simplesmente parou, você tem que ter um seguro. Pelo menos você, no seguro está incluso o reboque, né? Então, toda vez que o carro parar, você não vai precisar ficar desembolsando 300, 400, 500 reais, depende aí da onde você mora, de repente da onde seu carro parou, né? Então, a primeira coisa é ter o planejamento. Se você for ter um carro alugado ou um carro financiado, você tem que colocar na ponta do lápis todos os seus gastos. Então, com isso, você colocou lá todas as suas despesas e aí vai dar um valor lá. Naquele valor total, você vai dividir pelas semanas que tem o mês. Então, se um mês tem 4 semanas, você vai dividir por 4. O mês que tiver 5 semanas, você divide por 5. Através disso, você vai saber qual a sua meta por semana que você precisa bater nos aplicativos para poder pagar as suas despesas. Então, nas suas contas, deu um exemplo, 4 mil reais e dividiu por 4 semanas, ficou 1.000 reais por semana. Então, você sabe que você precisa toda semana fazer 1.000 reais. E aí, você divide esses 1.000 reais por tantos dias que você quer trabalhar, aí no dia, você divide por quantas horas você vai ter que fazer na Uber. Resultado, tipo assim, 50 reais a hora, 60 reais a hora. E aí, então, isso é um planejamento. Você precisa ter um planejamento antes de começar nos aplicativos. Pessoal, você que for alugar carro, não aluga carro muito caro. Primeiro se adapta ao aplicativo, inicia, vê se realmente é isso que você quer. E aí depois você vai mudando de categoria, aluga um carro melhor. Mas no início que você for iniciar nos aplicativos, inicia com um carro mais em conta, um carro barato, que não seja tão caro, para você também não se endividar tanto e não sujar o seu nome, combinado? O segundo tópico conheça as áreas que vai trabalhar. Pessoal, o mais importante é você conhecer aonde você vai trabalhar, saber as áreas perigosas, né? O que eu indico? Áreas nobres e áreas centrais. Toma cuidado, dependendo de onde você for começar, nas áreas centrais, por conta de vandalismo, de estourarem o vidro do seu carro, roubarem o seu celular. Então, se atente a isso também. Nas áreas nobres. Por que eu digo áreas nobres? Porque lá as pessoas são mais educadas, são mais gentis. Não quero dizer que em outros lugares não são, não entenda assim. Mas o GPS também se localiza melhor, né? Então você vai errar menos nessas áreas do que nas áreas periféricas, por conta das suas serem uma colada na outra, né? E você não conhecer aquela região, isso pode se tornar uma área de risco para você. Então, comece nas áreas centrais e nas áreas nobres, combinado? Terceira dica, nada de apelido. Como assim nada de apelido? O passageiro ou a passageira entrou do seu carro, nada de minha linda, bom dia linda.
ou meu anjo. Pessoal, nada de apelido. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como estás? Não tem problema. Educação é muito bom também. Mas assim, nada de apelido. Ou também nada de apelido no diminutivo. Minha lindinha, lindinho, anjinho. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem. Agora, senhora, moça, porque se o passageiro entender de forma errada e ele te reportar para Uber ou para 99, eles vão te bloquear a sua conta. E aí tem todo um processo, vai ter que entrar na justiça, provar que não, enfim, você vai ter uma dor de cabeça que não vale a pena. Então não tenha apelido nos passageiros, porque se ele entender errado, o prejudicado será você mesmo. Quarta dica: opção de pagamento. Para você que está iniciando nos aplicativos, só aceite corrida no cartão. Por quê? Na opção no dinheiro, tem aquela dor de cabeça que todo motorista tem, do passageiro que quer deixar para pagar na próxima corrida. Então, para evitar esse tipo de estresse, você que está começando agora, está se adaptando aos aplicativos, pessoal, opte pela opção no cartão, direto no aplicativo. Pelo menos você não vai ter essa dor de cabeça, pelo menos no início. Depois que você dominar os aplicativos, tiver já conhecendo as áreas perigosas para você evitar essas regiões, tiver dominando bem os aplicativos, aí você começa a trabalhar no dinheiro e vê se vale a pena ou não para você. Quinta dica: qual o melhor horário para iniciar? Pessoal, para o iniciante que está conhecendo o aplicativo, que está se adaptando nessa nova profissão dele, comece de manhã. Então, a partir das 5 horas da manhã, 6 horas, você tem que saber o horário de pico da sua região, pessoal, o horário que o pessoal tá indo trabalhar, porque você pega esse pessoal que tá indo trabalhar, que tá indo para a escola, que tá indo para a faculdade, então você pega o pessoal saindo de casa. Então, o melhor horário é começar na manhã, no dia. Pelo menos você vai conhecer a sua cidade, vai conhecer seu bairro, vai conhecer as regiões que você vai trabalhar. Então você consegue ter uma visibilidade melhor durante o dia do que à noite. Por que não começar à noite? Porque à noite nem todo lugar é bom de corrida, né? Até aqui em São Paulo tem dias que da noite para madrugada o movimento dos aplicativos cai. Então, para você já não entrar nos aplicativos frustrado, comece no horário da manhã até o horário da tarde. E depois que você já estiver adaptado a esse horário, você conheça os outros horários, da tarde para noite, da noite para madrugada. Enfim, mas se adapta primeiro no horário da manhã, conhecendo a sua cidade, seu bairro, as áreas centrais, as áreas ao redor também. Sexta dica: passageiro com pressa. Não aceite corrida com passageiro que está com pressa, porque quando ele descer do seu carro, você foi mais devagar, ou de repente você errou uma entrada, porque ele vai aqui, falando na sua cabeça, entra aqui, entra ali, e às vezes, por já estar trânsito, e aí você atrasar um pouco mais do que ele já está atrasado, ele vai te reportar para o aplicativo. Então evite essa dor de cabeça, não aceite esse tipo de corrida, esse tipo de passageiro, tá bom? Última dica: cuidado com rua sem saída. Pessoal, por que eu digo isso? Rua sem saída, levanta os vidros do carro, trava o carro. Se você está entrando numa rua sem saída, observa. Não estou dizendo que você vai ser assaltado, não entenda isso. Uma vez eu estava trabalhando de madrugada e aí caiu uma corrida para mim. Eu estava numa região periférica, caiu uma corrida para mim numa rua sem saída. Quando eu entrei na rua, a rua dava para você fazer o retorno no final dela. Então eu fui até o finalzinho para fazer o retorno para mim sair de novo. Tava mostrando que o passageiro estava no final dessa rua, então eu fui bem devagarzinho. Eu já tenho o costume de trabalhar com os vidros fechados por conta do ar-condicionado, que eu trabalho 100% do meu tempo com o ar ligado. Então eu fui até o final da rua e eu já tinha percebido que estava sem saída. Só que no final dessa rua tinha um escadão. E aí eu fui até o finalzinho assim,
o passageiro desligou a localização dele, porque quando o passageiro está com a localização ligada, aparece um bonequinho azul. Quando eu cheguei justamente no final dessa rua, o passageiro desligou a localização dele. E aí eu já achei meio estranho assim. E aí eu peguei e virei o carro rapidinho, nesse balão assim. E aí eu fui mais pra frente, porque se o passageiro desse escadão eu conseguiria ver. Enfim, depois apareceu 3 rapazes assim, meio suspeitos. E aí eu cancelei a corrida e fui embora. Não fiquei, eu já estava mais à frente, né? Então eu cancelei e fui embora. Então, rua sem saída, fique atento, tá bom? Levanta os vidros, trava o carro, vai até o final, dá uma olhada, verifica. E aí, se você sentir confiança, você faz a corrida. Senão você cancela e vai embora. 8ª dica: cuidado com espera no embarque. Pessoal, quando você vai buscar um passageiro que ele tá mandando para você, já estou chegando, já estou descendo, ele tá no elevador ainda, ele está saindo da casa dele, toma cuidado com essas regiões de embarque, porque muitas das vezes pode ser algum golpe de você parar o carro e alguém te anunciar um assalto, né, ou acontecer alguma coisa. Então toma bastante cuidado. Levanta os vidros, mesma coisa da rua sem saída, levanta os vidros, trava o carro, fica atento aos retrovisores, tá bom? Qualquer movimento suspeito, você cancela a corrida, ó, e vai embora. 9ª dica: avaliação dos passageiros. Pessoal, sempre que você aceitar uma corrida, que você tiver um tempinho, dá uma olhada na avaliação do passageiro. Passageiro com a nota 4.85, 4.84, sempre dá dor de cabeça. Eu tenho experiência com isso, de pegar passageiros, de dar chance para esse tipo de passageiro e sempre ter alguma dor de cabeça. Se você aceitar esse tipo de corrida, tudo bem, mas fique atento, porque às vezes o passageiro é folgado, ou o passageiro vai comer dentro do seu carro e vai sujar seu carro, ou o passageiro gosta de mandar, entra aqui, entra ali. Então toma cuidado com a avaliação do passageiro, porque diz muito a respeito dele. A única forma de os motoristas avisar outros motoristas é avaliando o passageiro. Então fique atento na avaliação, tá bom? Quando você fizer uma corrida, muitas das vezes acontece, eu já fiz uma corrida, a avaliação da passageira era 4.74. Ainda fiz assim meia suspeita, né? Mas a passageira super educada, ela só tinha essa avaliação porque ela demorou um pouco para chegar até o carro. Mas assim, avaliaram ela assim porque ela também não usava muito. Mas então, às vezes acontece disso, de avaliação do passageiro ser ruim porque ele não utiliza muito os aplicativos. Mas na maioria das vezes é porque o passageiro apronta com os motoristas por aí. 10ª dica: trabalhe em cima de tempo por minuto. O que quer dizer isso? Pessoal, eu não trabalho por km, tá? Eu trabalho tempo por minuto. Então assim, 1 minuto, R$1. Então 30 minutos, R$30. Nos horários de pico é difícil bater essa meta aqui em São Paulo por conta do trânsito. Então eu tento chegar o mais próximo que eu consigo. Então, um exemplo: 30 minutos a corrida, pelo menos R$28, R$27, R$26, para mim não sair perdendo tanto. Você que vai iniciar nos aplicativos, hoje em dia tem vários aplicativos que auxiliam o motorista, indicando qual a melhor corrida, que tá pagando bem no tempo, que tá pagando bem no KM. Eu ainda não trabalho com esses aplicativos. Então, tem esses aplicativos que indica também, mas se você não quiser começar com os aplicativos, tudo bem, tenta trabalhar o tempo por minuto. Então, 1 minuto, R$1, ou que chega mais próximo nos horários de pico de trânsito aí na sua cidade, aí no seu bairro, combinado? Então, lembrando, 1 minuto, R$1, um mínimo, combinado? E o que mais chega próximo quando tiver muito trânsito, horário de pico, para você também não sair tanto no preço. 11ª dica: paciência, palavra-chave para os motoristas de aplicativo. Por quê? Paciência, porque às vezes entra cada passageiro e a gente tem que ter uma paciência, tem que ter um jogo de cintura, porque senão a gente não trabalha, né? Porque a gente trabalha com o público, então a gente está exposto
a lidar com todos os tipos de gente, a todos os tipos de pessoas, todos os gostos, né? E a gente tem que saber respeitar todo mundo. Então, paciência também é a palavra-chave, porque às vezes entra um passageiro e a corrida tá pagando bem, ele não tem uma avaliação ruim, mas ele fica fungando dentro do carro, tipo, ai, sabe? Então, assim, releva, sabe? Releva esse tipo de passageiro, porque às vezes ele tá de mau humor, às vezes brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o filho, brigou com o patrão. Releva, tenha paciência, sabe? Ignora ele, não liga, ai, deixa ele lá, né? Pessoal, paciência também, porque nem todos os dias no aplicativo tá bom, viu? Nem todos os dias os aplicativos tá pagando bem. Então, assim, paciência é a palavra-chave, porque às vezes você tem que insistir, persistir para você conseguir bater aquela meta, voltar para casa, pelo menos com aquela meta, né? Ou chegar próximo da sua meta. Então, tenha paciência para trabalhar com os aplicativos. Tenha paciência para trabalhar com o público também, porque não é fácil. 12ª dica: no começo não se preocupe com metas altíssimas. Pessoal, o que eu posso dizer disso? Eu sei que a sua expectativa, a sua ansiedade, sabe? Aquele nervoso de começar nos aplicativos, com aquela meta de 400, 500 reais. Calma, tá? Calma, começa com as suas metas baixas, para você não se frustrar nos aplicativos, porque muitas das vezes, até eu mesmo saio com aquela expectativa, ai, hoje eu vou bater 400 reais, e aí o aplicativo não está bom, né? Então, assim, não se preocupe com metas altas, se preocupe em começar. Comece nos aplicativos, se adapta a ele, conheça as regiões, classifica as regiões. Essa região eu vou trabalhar, essa não. Então, se adapta nos aplicativos primeiro. E aí, depois que você estiver dominando os aplicativos, você faz aquela meta alta, porque aí você não vai, né, se frustrar se você não bater aquela meta. Então, se preocupe em se adaptar nos aplicativos, a conhecer. E aí depois você vai aumentando as suas metas com o tempo. 13ª dica: ficar off entre uma corrida e outra. Você que está iniciando pode se perder. De repente você aceitou uma corrida, tá indo deixar o passageiro e no caminho caiu outra corrida. E aí você tá dirigindo, né? Tá prestando atenção na direção. E aí cai aquela corrida, você aceita. E às vezes no calor do momento você nem viu para onde vai. Então, para não correr esse tipo de circunstância, ou de repente também naquele momento você apertou para aceitar uma corrida e você não viu o carro da frente, para você também não bater, porque você está iniciando, está se adaptando, fica off. Aceitou uma corrida? Depois você vai lá embaixo do aplicativo assim, ó, ficar off. Quando você deixar o passageiro, aí você ativa de novo o aplicativo, porque aí o passageiro já vai ter desembarcado, né? Você não vai estar em direção, você vai prestar atenção nas corridas que vão cair para você não ir para um outro lugar que você não conhece, que você não sabe. Então, que aceitou ali no momento que estava dirigindo, acabou nem vendo para onde estava indo, só aceitou, porque às vezes a gente só olha o valor e aceitou, e aí você vai parar do outro lado da sua cidade, e depois para você pegar uma corrida retornando para onde você mora, para onde você, na sua área que você trabalha, que está acostumado a trabalhar, é difícil. Então, para evitar esses tipos de situação, fica off entre uma corrida e outra, que isso ajuda também. 14ª dica: passageiro com animais. Pessoal, uma vez eu aceitei uma corrida. Era uma passageira mulher e ela entrou com um cachorro gigante. E aí eu não sabia o que falar, aceitei a corrida. Encheu de pelo os bancos, o carpete, aqui do lado do banco, assim. Olha, pessoal, eu acho que eu tive que parar um tempinho para me poder limpar os bancos, limpar o carpete, tirar todo aqueles pelos. Porque você imagina pegar um outro passageiro e de repente ele tá indo para um evento, porque aqui em São Paulo tem vários eventos, de repente a pessoa tá indo para um evento e aí ela tá de terno, tá com uma roupa elegante, entra dentro do seu carro e aí enche aquela roupa de pelo.
Meu Deus do céu, você imagina o passageiro furioso com você, ele vai descer do carro, ele vai te avaliar muito mal. E aí ele vai falar um monte para Uber, porque ele vai ficar estressado, vai ficar desconfortável. Então, para evitar esse tipo de coisa, não aceite corridas com animais, tá bom? Depois que você pegar uma experiência, se você quiser fazer o teste, mas você sabe que a partir do momento que o passageiro entrou no carro com o animal, quando ele sair, você vai ter que parar o carro, fazer uma limpeza para o outro passageiro entrar e não sair com a roupa cheia de... Queria deixar mais uma dica aqui também, em questão de celular, tá? Tenha 2 celulares, um pessoal e um que você vai trabalhar. Eu tenho 2 celulares, o meu pessoal com que eu trabalho, tá? Por que isso? Ah, Jennifer, eu não tenho condição de ter um celular, 2 celulares. Tudo bem. O que você faz? Deixa no modo silencioso, porque aí se de repente chegar alguma notificação, às vezes o passageiro, quando você vai pegar um passageiro, ele está te observando desde que ele entra dentro do carro até ele desembarcar. Então assim, evita ficar mexendo no celular, tá? No início, até você se adaptar. 2 celulares, tá? Um pessoal e um para você trabalhar nos aplicativos, tá? E até melhor, tenha uma boa operadora. Tenha uma boa operadora, tá? Para pelo menos 80% da região funcionar, para não sumir o sinal do GPS, para não sumir o sinal de internet, porque ficar sem internet é horrível. E os aplicativos puxam bastante a internet, então tenha um bom planinho. Não comece também pagando um valor absurdo. Tenha um bom plano que consiga corresponder, né, para você conseguir trabalhar mais tranquilo aí. Pessoal, essas dicas que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho. Pessoal, não desiste, tá bom? Você que tá pensando em iniciar nos aplicativos, você mulher que quer iniciar nos aplicativos e você no início não quer pegar passageiro homem, tem a opção no aplicativo, tá? De você aceitar corrida só para mulheres, só para você iniciar, se adaptar, pegar mais confiança nos aplicativos, né? No GPS, não desiste, tá bom? Às vezes parece impossível, mas não é, pessoal. É questão de adaptação, você vai se adaptar. Todo serviço que a gente vai começar, a gente tem aquele processo de adaptação e nos aplicativos é a mesma coisa. Então, não desiste, tá bom? Comece com as metinhas baixas, que você vai ver que logo você vai estar batendo nas suas metas aí 400, 500 reais, tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Tchauzinho!